homem em armadura de ferro pediu à senhora à sua frente para ser o mais cuidadosa possível. A garota não esperava de forma alguma que eles se encontrassem novamente assim. Quando ela estava diante da jaula de ferro, diante dela estava aquele que todo o império amava e odiava, e por quem, como empregada, ela tinha um amor não correspondido. Agora o segundo príncipe Lodorus Khatigan estava acorrentado dentro de uma jaula de ferro. A garota percebeu que naquele momento ele parecia muito desleixado para um homem de sangue nobre. Os cavaleiros nunca encontraram Ariadne. Mani e Ariadne são o único amor de Deus, e o primeiro deles estava mais próximo de Deus do que do homem, possuindo um poder especial. Mas ele precisava de sua companheira porque, dessa forma, eles se reconhecem imediatamente, e um amor fatídico surge entre eles. Para Mani, que não pode viver sem Ariadne, o amor foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Seja como for, a garota não pode ser sua verdadeira parceira de vida, ela é apenas uma das muitas candidatas ao papel de Ariadne. Ela sabia há muito tempo que não poderia se tornar alguém especial para o príncipe. A heroína tocou cuidadosamente o rosto de Il, percebendo que poderia aliviar um pouco seu sofrimento. De repente, com o toque da garota, apareceu um brilho intenso que era quase cegante. Toda a jaula foi envolvida em faíscas, e os cavaleiros atrás da senhora gritaram, ordenando que fugissem. De repente, as algemas de ferro desapareceram. O príncipe permaneceu no lugar com a garota em seus braços. Ela começou a abrir os olhos lentamente, tentando compreender o que havia acontecido. Il chamou a garota pelo nome, perguntando por que ela demorou tanto para vir até ele. O príncipe admitiu que, mais um pouco, ele teria matado todos ali no local. Ele pede que Liana nunca mais o deixe sozinho, imediatamente tocando os lábios dela com os seus. A garota lembra que, quando tudo começou, aqueles dias pareciam tão distantes. Os sons altos da música que marcaram o início surgiram em sua memória, um lustre brilhando como o sol mais radiante no solstício de verão. Havia muitas bebidas refrescantes e todos os tipos de petiscos na sala, e Liana Teodoro estava lá entre os aristocratas, mas apenas com o status de empregada. A garota comparou os convidados vestidos de forma extravagante e adornados com joias a pavões. De repente, outra senhora apareceu atrás de Liana e a chamou. Débora maravilhava-se com os banquetes reais, pois até lhes davam um lugar para se sentar. Liana Teodor também não esperava que o baile fosse tão luxuoso. Débora disse que essa não era a primeira vez que ela era levada a tal evento porque sua senhora Natasha é muito famosa na sociedade secular. Ouvindo sua interlocutora, Liana olhou para Lady Baldwin, que já estava conversando com alguém. Por um momento, Natasha olhou para Teodor, que apenas retribuiu o olhar, perplexa. Notando o olhar da dama da sociedade, a empregada pensou que havia feito algo errado. De repente, Débora gritou, percebendo que Natasha estava conversando com Sua Alteza. A garota notou o quão bonito o príncipe loiro parecia mesmo à distância. Sua Alteza é bonito o suficiente para ser a inveja de todo o império. Coberta com um leve rubor, Liana concordou com o quão bonito o rapaz loiro era, mas antes disso ela nunca havia experimentado nada parecido em sua vida. E não era gananciosa por aparência de uma pessoa, mas agora o olhar de Liana estava fixo apenas em Sua Alteza de repente, tirou sua amiga de seus pensamentos, notando como o rapaz parecia bem harmonioso ao lado de Lady Natasha. Era bem possível que o segundo príncipe tivesse se interessado por Lady Baldwin. O cabelo brilhante e platinado do rapaz lembrava a luz do sol, e o cabelo de Natasha era como vinho precioso. Juntos, eles pareciam algo saído de um quadro, como se o pavão mais magnífico do baile tivesse encontrado sua companheira. Liana estava perdida em seus pensamentos tristes enquanto o príncipe a observava atentamente. Débora ficou curiosa sobre o motivo de Sua Alteza estar olhando na direção delas. Teodora apenas desviou o olhar para o lado, coberta por um leve rubor. No momento em que Liana encontrou seus olhos, que eram como contas de vidro azul, ela se perdeu em pensamentos. Pareceu-lhe que todas as janelas do salão foram subitamente abertas porque um forte vento veio de algum lugar, causando uma sensação estranha dentro dela. Liana não conseguia entender como seu coração podia bater tão forte por uma sensação desconhecida. No final, o príncipe Il saiu com Lady Natasha em seu braço, para algum lugar mais profundo do salão. No final da noite, a empregada estava perto da carruagem, perguntando-se por que Sua Alteza olhou para elas. Liana sugeriu que aquele olhar foi apenas uma coincidência e que tinham problemas mais urgentes. O segundo príncipe era um homem nascido na idade de ouro do império, e as jovens voavam para ele como mariposas para a chama.
As empregadas se perguntavam e se Sua Alteza e Lady Natasha realmente gostavam um do outro. Finalmente, notaram esse casal mágico saindo do palácio. Sua Alteza e Lady prometeu a Lady Natasha visitar a mansão Baldwin. Ambas as empregadas estavam muito preocupadas com a proximidade entre o rapaz e a dama. Eles já eram amantes perfeitos, se considerados como mero entretenimento. Sua Alteza informou a Lady Natasha que enviaria um convite. O príncipe beijou a mão da dama, admitindo que esperava que seu coração fizesse uma escolha não por pressão, mas por sentimentos verdadeiros. Lyanna, observando tal cena, se perguntava se todos os mulherengos eram tão inescrupulosos. De repente, o príncipe Lyd olhou brevemente diretamente para a empregada novamente. Lyanna desviou o olhar com constrangimento, sem entender como conseguiu captar o olhar do rapaz novamente. Lady Natasha olhou por trás da cortina na carruagem, anunciando como estava aguardando uma carta de Sua Alteza. Apenas depois de se afastar do palácio Lyanna conseguiu respirar calmamente, mas ainda não conseguia entender como ele podia brilhar seu rosto daquele jeito. Naquele momento, a garota não conseguia tirar os olhos de Lyd. De repente, Lyanna foi tirada de seus pensamentos pela voz de Lady Natasha, que decidiu contar como o príncipe elogiou seu vestido. A garota imediatamente explicou que Sua Alteza quis dizer que ela tinha uma empregada competente. Lyanna admitiu que se sentiu lisonjeada, mas o motivo pelo qual o vestido parecia tão bom era por causa da beleza de sua interlocutora. Lady Natasha, após um curto silêncio, confirmou que isso era verdade. A dama percebeu que Lyanna Theodore era inteligente e poderia ser mantida como empregada porque seria obediente, tentando agradar a aristocrata. Decidindo testar a empregada. A dama começou a falar sobre o fato de ambas serem filhas de plebeus, mas viverem vidas tão diferentes, pesava muito na mente de Lyanna. Lady Natasha vivia uma vida diferente apenas porque tinha um pai diferente. Baldwin era apenas meio aristocrática, e sua mãe ocupava o lugar de condessa unicamente devido à sua beleza, que sua filha herdou. Sabendo de suas origens humildes, Natasha sempre fazia essa pergunta antes de escolher uma empregada pessoal. Tentando responder corretamente, Lyanna explicou que ela é ela e uma senhora é uma senhora. Baldwin esperava que a resposta fosse mais original porque a empregada anterior também respondeu de maneira semelhante. Mas Lyanna continuou, admitindo que estava feliz com o que tinha e com a vida que levava. Ela alimentava sua sobrinha até o coração ficar satisfeito e dormia junto em uma cama quente, tudo o que ela queria. A garota não queria se comparar com outras pessoas, destruindo assim a felicidade que já possuía. Natasha começou a bater o dedo no sofá da carruagem, lembrando que a sobrinha de Lyanna tinha 8 anos. Sorrindo de forma constrangida, Theodore imediatamente confirmou as palavras da aristocrata. Depois disso, um silêncio pesado pairou na carruagem, e Lady Natasha olhou pela janela, pensando. Virando-se novamente para sua interlocutora, ela ordenou que Lyanna viesse ao seu quarto a partir do dia seguinte. Tarde da noite, a garota voltou ao seu quarto em silêncio, percebendo que agora havia sido promovida. Chegando silenciosamente à porta fechada, Lyanna parou em frente a ela, ouvindo os sons. De repente, a garota abriu a porta, chamando em voz alta sua sobrinha acordada, Phoebe Theodore. Sentada no chão com um livro nas mãos, Phoebe percebeu constrangida a chegada de sua tia. Lyanna lembrou-a de seu pedido para ir para a cama cedo, beliscando a bochecha da garota, e também lembrou que sua sobrinha não deveria ler no escuro porque isso prejudicaria seus olhos. A menina admitiu que só queria surpreender sua tia quando terminasse de ler. Lyanna olhou para o livro, percebendo que em suas mãos estava um abecedário dos aristocratas. Phoebe disse que encontrou no incinerador, então pegou e aprendeu sozinha. Lyanna ficou realmente surpresa que sua sobrinha pudesse ler aquele livro tão facilmente. A garota ficou em silêncio, percebendo que Phoebe era uma menina inteligente, mas agora elas tinham uma situação problemática. Se Angélica descobrisse sobre isso, descarregaria toda a sua raiva na criança. Lyanna ajoelhou-se, estendendo o dedo mindinho para Phoebe e pedindo-lhe que prometesse algo. A menina pediu que nunca contasse a ninguém que sabia o idioma dos aristocratas. Phoebe, entendendo que não podia se ajudar, prometeu se conter porque era mais esperta. Lyanna elogiou sua sobrinha, chamando-a de inteligente e pedindo-lhe para garantir que mantivesse isso em segredo. Ambas tocaram seus dedos mindinhos, selando a promessa. No dia seguinte, Ko falou alegremente sobre como Lyanna Theodore agora era a empregada pessoal de Lady Natasha. A garota disse que, de qualquer forma, estava muito, muito feliz por sua amiga. De repente, Lyanna gritou alto para que Deborah se virasse.
Atrás de Coa estava Angélica Baldwin, a filha mais velha da família, com quem a empregada havia esbarrado. A garota começou a se desculpar temerosa com a dama, esperando um desfecho melhor. Mas de repente, um golpe alto foi ouvido, fazendo a empregada cambalear. A empregada começou a se desculpar de joelhos com sua senhora por sua imprudência. Liana percebe que deveriam se comportar como se não estivessem lá, como pessoas invisíveis que não deveriam se destacar. Mesmo que um colega próximo seja repreendido ou criticado pela senhora, eles só podem observar. Angélica volta sua atenção para Liana, percebendo que ela é a empregada pessoal de Natasha. Lady Baldwin se aproxima e acaricia o queixo da garota, admitindo que ela é bastante bonita. A aristocrata sorri de forma maliciosa, acreditando que Natasha escolheu Theodore para usar seu corpo sempre que precisasse. Liana não levanta a cabeça, começando a dizer algo sobre a senhora que serve, quando de repente é interrompida. Angélica não entende de imediato como uma plebeia inacabada pode ser chamada de senhora. Liana lembra que agora que é sua empregada pessoal, seus ouvidos não são apenas dela. Confidentemente, ela pergunta se Lady Angélica se importaria se suas palavras fossem transmitidas a Lady Natasha. A aristocrata, imediatamente insatisfeita, ordena à sua empregada que lhe traga um chicote. Assim que a empregada tenta de alguma forma objetar, Lady Angélica grita para ela agir mais rápido. A dama acredita que Natasha ficará de coração partido porque a empregada que escolheu recentemente desaparecerá de repente. Angélica assegura à empregada que ela conseguiu alcançar tudo apenas por causa de seu rosto. De repente, a aristocrata ouve a voz de sua irmã atrás dela e imediatamente se vira. Lady Natasha revela que designou algo para suas empregadas fazerem, mas elas estavam ausentes há muito tempo, então ela se perguntou o que tinha acontecido. A aristocrata não esperava de forma alguma que sua irmã batesse em suas empregadas. Angélica desculpa-se dizendo que as empregadas não sabem o básico e, por isso, ela as ensina. Ela acrescenta que, se Natasha não quiser ser como sua mãe, deve assumir a educação delas. A dama lembra que todos ao redor sabem que sua mãe era uma mulher muito inteligente. Lady Angélica começa a perceber que sua irmã não tem vergonha de sua mãe. Natasha sorri, aproximando-se de sua interlocutora e começando a contar o que uma vez ouviu. Disseram-lhe que era imediatamente óbvio que Lady Angélica e Lady Natasha tinham mães diferentes. A loira concorda com isso porque sua mãe tem uma grande história, mas Lady Natasha continua dizendo que são diferentes uma da outra da cabeça aos pés, e a principal diferença entre elas está nas habilidades mentais. Lady Angélica gritou, e sua irmã continuou a falar sobre como a abordaram com a pergunta de como Angélica não conseguia nem saber o básico da ortografia do idioma do reino. A garota começa a tremer e corar de vergonha e raiva de sua interlocutora. Lady Angélica virou-se, comparando sua irmã a uma criança e falando sobre como ela era insuportável. A garota promete mentalmente vingar-se de sua interlocutora por tamanha vergonha. No corredor, tendo se dispersado, Liana exalou calmamente, percebendo como a aparição de Natasha foi oportuna. Devido a um incidente naquela manhã, Débora teve que solicitar uma licença curta. Como resultado, Liana teve que assumir a responsabilidade de servir sua senhora no jardim do Palácio Imperial. Do lado de fora, Theodore foi abordada por uma das empregadas, admitindo como ela era dura. Anne admirava como Liana foi capaz de enfrentar Lady Angélica, mesmo que pudesse ser demitida. Liana declarou que estava apenas dizendo a verdade e que não havia nada de especial nisso. A garota afundou, percebendo que naquele momento não tinha escolha a não ser fazer isso. Quando Liana se viu cara a cara com Angélica, pôde agir com mais ousadia afinal. Ela conseguia ver como Lady Natasha observava toda a situação pela janela. Theodore não se importava se fosse chicoteada porque isso seria uma prova inabalável de que ela sempre estaria ao lado de sua senhora. O principal objetivo de Liana era tornar-se a empregada pessoal de Lady Natasha, a quem ela levaria consigo após o casamento. A garota sorriu, percebendo que deveria pelo menos tornar as coisas mais confortáveis para Phoebe. Liana decidiu perguntar à sua interlocutora se ela já tinha visto o Príncipe Lid antes. A garota admirou como Seu Alteza era bonito, pois o viu pela primeira vez e depois Anne apontou para algum lugar ao lado, convidando sua interlocutora a olhar para lá. O príncipe Lid estava sentado no jardim brincando com os cabelos de Lady Natasha e conversando agradavelmente com ela. Liana os admirava, esperando que o rapaz fosse mais sincero com ela. Ela esperava isso não menos porque então trabalharia no Palácio Imperial. O casal em um abraço aguardava as empregadas discutindo algo entre si.
Lady Natasha percebeu que sua interlocutora continuava olhando para Lyanna, o que a fez pensar que ele estava interessado na empregada, mas o príncipe Lid apenas colocou os cabelos da garota atrás da orelha, explicando que queria fazer um elogio porque a empregada tinha vestido a dama tão bem. Lady Natasha imediatamente lembrou a ele que ele era a inveja de todo o império. De repente, a garota se levantou silenciosamente do banco, caminhando para mais perto das flores. Ela notou as violetas, observando que seria melhor plantar flores mais coloridas. Lady Natasha pegou uma, percebendo quão surpreendentemente forte era aquela flor. As violetas imediatamente lembraram a garota de sua própria empregada, Lyanna. Lady Natasha pensou que Theodore era apenas uma criança despreocupada, mas ela sabe quando mostrar suas garras. A garota ficou muito triste por não ter conhecido sua empregada mais cedo, e então ficou completamente triste com o fato de que depois do trabalho, Lyanna teria que ser enviada embora. De repente, os pensamentos de Lady Natasha foram interrompidos por uma voz explicando que ele não se importava se os outros o invejavam ou não. Afinal, não está absolutamente no gosto do príncipe Lid invejar outras pessoas. De repente, eles mudaram de assunto, e Lady Natasha perguntou se o rapaz realmente queria ajudá-la. O príncipe Lid segurou a mão de sua interlocutora, explicando quanto isso era importante para ele. O rapaz pede para trazer algumas evidências para ele, o que faz a dama abrir mais os olhos, e então ele atenderá ao desejo de Lady Natasha de destruir a família Baldwin. Depois de algum tempo, Lyanna olhou para o mapa, tentando encontrar o lugar que precisava. A garota franziu a testa, olhando para o pedaço de papel e sem entender para onde precisaria ir. Lyanna vagou pelos corredores, esperando encontrar um guarda para poder pedir orientações, mas de repente notou as empregadas do Palácio Imperial, decidindo que essa poderia ser sua chance. Theodore explicou a elas que era a empregada da família Baldwin e que estava perdida. De repente, uma voz por trás da garota perguntou pelo nome da família que Lyanna servia. O próprio príncipe Lid apareceu pela porta que as empregadas imperiais estavam fechando. A garota deu um suspiro, lembrando que ainda estava no Palácio Imperial. Lyanna cumprimentou educadamente o príncipe, mas imediatamente foi questionada sobre o que estava fazendo naquele lugar. Sua Alteza presumiu que a garota foi enviada a ele pela Lady Natasha. Theodore rapidamente explicou que ela tinha se perdido a caminho da despensa. Notando o olhar de Lyanna, o príncipe perguntou para onde ela estava olhando, ao que ela imediatamente pediu desculpas por estar confusa. O rapaz sorriu, percebendo que Theodore chegou na hora certa porque ele tinha um recado. Sua Alteza sorriu maliciosamente, exigindo que seu interlocutor escolhesse roupas para ele. Lyanna seguiu o rapaz, perguntando se para que ocasião ele precisaria escolher roupas. O interlocutor explicou que precisava escolher um traje para o jantar que a anfitriã de Lyanna iria gostar. Theodore percebeu que tudo se tratava de parecer bem diante da Lady Natasha. Lyanna é uma empregada para ele, mas não uma mulher, e por isso não é surpreendente que ele esteja quase na frente dela. A garota disse que sua dona gosta quando as roupas de um homem estão arrumadas e limpas. Ouvindo a pergunta sobre que tipo de homens ela mesma prefere, Lyanna ficou envergonhada, mas admitiu que seus gostos coincidem com os da Lady Natasha. Dentro de alguns minutos, Sua Alteza apareceu para a garota com uma roupa nova, ajustando as mangas. O príncipe perguntou se ele estava parecendo muito desinteressante. Lyanna aplaudiu, dizendo quanto seu interlocutor estava perfeito. Olhando para o príncipe silencioso, a garota percebeu que ele provavelmente não gostava dela. Tentando pensar em algo, a empregada começou a olhar em volta. De repente, ela chamou pelo príncipe, segurando uma pequena joia em suas palmas abertas. A garota cuidadosamente fixou o adorno nas roupas de Sua Alteza, e depois de se examinar, o príncipe riu satisfeito. Virando-se para a empregada, o interlocutor agradeceu a Lyanna. A garota fez uma leve reverência, explicando que era uma grande honra para ela. Finalmente, ela ouviu palavras sobre como seria bom ter uma empregada assim no palácio. A garota cabisbaixa caminhou pelo corredor sozinha, perdida em seus pensamentos. A empregada lembrou das palavras e do olhar zombeteiro de Sua Alteza. Lyanna correu, acreditando que seu coração batia assim por causa da corrida e não por causa do príncipe, mas de repente a garota tropeçou, caindo no chão do corredor com um grito. Lyanna cobriu o rosto com a palma da mão, sem entender por que se sentia tão constrangida. A empregada se assegurou de que qualquer pessoa no lugar dela também estaria nervosa. A garota percebeu que era uma empregada comum que tinha escolhido roupas para uma pessoa tão importante. De repente, alguém estendeu a mão para a senhora sentada no chão, fazendo-a olhar para ele incrédula.
Liana colocou desajeitadamente a mão na dele, agradecendo pela ajuda com um sorriso. O homem que estendeu a mão perguntou se ela tinha chorado. O estranho teve dificuldade em perguntar se Liana estava bem e se estava machucada. Theodor supôs que ele era do reino de Ata, do qual ela só ouvirá a palavra queimadura. A garota conseguiu entender que o homem estava falando sobre a ferida e agradeceu por sua preocupação. Depois das palavras dele, Liana entendeu que o ferimento precisava ser curado. Theodor começou a explicar que eram apenas pequenas coisas, especialmente porque ela tinha perdido tanto tempo e a senhora já estava esperando por ela, como se falasse em fragmentos. O estranho falou sobre seu quarto, o que fez Liana pensar que estava sendo oferecida para se recuperar em seu quarto. A empregada agradeceu novamente, explicando mais uma vez que era realmente hora de ela partir porque estavam esperando por ela, mas o estranho interrompeu Theodor, agarrando suas roupas com seus dedos, com uma expressão calma em seu rosto. O rapaz começou novamente a falar sobre seu quarto. A empregada imediatamente franzia a testa, dizendo que não iria a lugar algum com ele. Ela se afastou, explicando que no Império não era normal ir ao quarto de um homem que você está conhecendo pela primeira vez. O estranho ainda falava em fragmentos que não sabia onde era seu quarto. A garota percebeu que isso já não era mais da sua conta e era hora de ela correr para a Lady Natasha. Liana partiu insatisfeita sobre qual era o sentido de ser bonita se não havia conceito de castidade. Ela deixou o homem sozinho no corredor, sem entender que ele apenas tentava explicar que não sabia onde era seu quarto. Já na biblioteca, Liana tentou encontrar o livro certo entre as prateleiras largas. Finalmente, ela encontrou o livro que Phoebe estava lendo e não haveria mal em verificar o que sua sobrinha estava lendo. Deus estava tão solitário que criou uma criatura para estar ao seu lado. Acabou sendo o mesmo Mani que o Todo-Poderoso abençoou com sua força e então criou muitas pessoas diferentes para o seu ser. No entanto, Mani, dependente do poder e favor de Deus, tornou-se cada vez mais arrogante. O nome de uma das bênçãos concedidas por Deus é extinção, porque suas palavras poderiam apagar qualquer coisa da face da terra. Mani sempre gostava de usar esse poder e apenas por seu prazer egoísta, arruinou muitas vidas ao longo do tempo. Deus olhou para trás para a criatura que amava tanto, percebendo que era sua culpa tê-lo feito tão solitário. Somente após receber o amor de Ariadne ele entenderá que bênção o Todo-Poderoso lhe deu e logo a bênção dada a Mani se transformou em uma maldição para ele. 5 sentidos agudos perfuraram todo o seu corpo e os sons das conversas, os sons de sua própria respiração e qualquer ruído lhe causavam terrível dor. Foi Ariadne quem o salvou, porque apenas quando ele a tocava podia respirar profundamente. Todos que viram isso entenderam o nome da última bênção que Deus concedeu a Mani. Liana leu a última linha do livro, que era escrita sobre amor eterno. Fechando o livro, a empregada entendeu que a história era lendária, mas acreditava que era cedo demais para crianças lerem tais coisas. De repente, em algum lugar atrás dela, a garota ouviu gritos altos de insatisfação. Liana virou-se para os sons, percebendo que ouviu uma voz bastante familiar. Theodor viu Lady Angélica e o jovem mestre Peral entre os livros. A empregada imediatamente se escondeu, percebendo que se fosse pega, decidiriam que ela estava bisbilhotando e então ela definitivamente estaria em apuros. O irmão pediu a Angélica para deixar a empregada em paz, porque logo ela não colocaria mais os pés nesta casa mesmo. Liana segurou o livro em suas mãos, ouvindo temerosamente a conversa deles e começando a entender algo depois de algum tempo. Havia um bolo com velas sobre a mesa e cumprimentos felizes de aniversário eram ouvidos. Phoebe estava no centro da mesa e todos a parabenizaram pela data comemorativa. Todos começaram a aplaudir, felizes pela menininha no centro da mesa. Liana ficou sentada, encolhida, sem dizer uma palavra e começou a comer. De repente, Deia, sentada ao seu lado, começou a sussurrar sobre a expressão em seu rosto, temendo que pudesse incomodar a aniversariante. Theodor pediu desculpas, explicando que ela estava apenas pensando em algo por um tempo. Agora a mulher à frente começou a perguntar se Liana estava cansada do trabalho. O interlocutor ofereceu-se para ficar com eles porque muitos quartos estavam vazios. Liana prometeu se mudar com eles assim que Phoebe crescesse um pouco. A garota percebeu que precisavam de pelo menos um pouco mais de dinheiro para viver neste hotel, pois se descobrissem todas as circunstâncias, ofereceriam as condições mais convenientes. Com um sorriso brilhante no rosto, a mulher pediu a ele para definitivamente ir até eles. Theodor concordou, percebendo que ela não queria usar pessoas tão gentis para seu próprio benefício. De repente, o rapaz à mesa começou a falar sobre como comprou um presente. Ele virou-se para Phoebe,
perguntando se ela gostava de brincar com bonecas. Em questão de momentos, a menina estava segurando um coelho em suas mãos, feliz com o brinquedo. Lyanna agradeceu a Matthew, perguntando se poderia agradecê-lo, recebendo imediatamente uma resposta negativa. Atrás deles, Deborah observava, percebendo que o rapaz já estava apaixonado por Theodore. A garota sorriu, decidindo provocar um pouco o irmão. Deborah abriu outra caixa em voz alta, perguntando o que havia dentro. O rapaz, completamente envergonhado, tentou pronunciar o nome de Lyanna porque o presente era para ela. De repente, sua irmã disse que essa caixa era provavelmente para Phoebe. O vestido dentro foi para a menina pequena que todos admiravam. Alegre, Phoebe então se aproximou de seu tio, agradecendo por um presente com um sorriso brilhante e angelical. Ela admitiu que gostava muito, muito de Matthew. O rapaz envergonhado respondeu dizendo quão bonita ela era e o quanto seu tio gostava dela. No final do dia, as meninas passearam falando sobre como o dia foi divertido. Deborah pediu a sua amiga para vir mais vezes porque ela estava apenas se estressando. De repente, Phoebe acordou sonolenta, reconhecendo sua tia, que pediu para ela dormir um pouco mais, mas a menina queria dizer algo no ouvido de Lyanna para que mais ninguém ouvisse. Phoebe admitiu que tudo dito na casa não era sério porque, mais do que tudo no mundo, ela gostava de sua tia. Lyanna, com um sorriso no rosto, respondeu dizendo que também gostava mais de sua sobrinha, e então riu porque Phoebe já estava falando em tom de sono. Theodore entendeu que o livro que a menina estava lendo pertencia a Angélica, que não queria estudar. A garota não entendia em absoluto o que os Baldwins estavam planejando. Ela se lembrou do diálogo sobre como a garota sairia logo da casa deles. Angélica pensava que Benjamin Owen queria se casar com uma plebeia, mas seu irmão explicou imediatamente que ela não se casaria com ele mas sim com o pai dele. Lyanna percebeu que o pai de Lady Natasha não sabia de nada sobre isso. Isso significava que ela precisava encontrar uma maneira de salvar sua senhora. Enquanto limpava, Lyanna ouviu as palavras de Anne, pensando profundamente. Desta vez, tudo era real. Afinal, nunca houve um caso em que o príncipe visitasse pessoalmente a mansão. Já era óbvio para todos que Sua Alteza estava apaixonado por Lady Natasha. Lyanna pensou que se ele realmente gostasse dela, deveria ter vindo vestido formalmente. No entanto, ele chegou para o jantar em roupas completamente diferentes. Lyanna avisou sua amiga que precisaria visitar o jardineiro porque era hora de mudar a composição central. Enquanto caminhava pelo corredor, pensando em terminar com a sala de estar e ajudar as outras empregadas a limpar, Lyanna ouviu alguns sons. Voltando sua atenção para eles, ela notou Lady Angélica, claramente de mau humor. Seria melhor não cruzar com ela. Lyanna tentou passar cuidadosamente por Lady Angélica sem olhar para cima. De repente, Theodore sentiu alguém tropeçá-la, fazendo-a começar a cair. Então ela sentiu água escorrer sobre ela, que Angélica havia derramado, usando um sorriso satisfeito. Lyanna não sabia se teria tempo para se limpar antes da chegada de Sua Alteza. Angélica pisoteou a mão de Lyanna com um salto, chamando-a de uma serva excepcional. Seriam as outras empregadas inocentes que teriam que fazer horas extras, não ela. Lady Angélica zombou das servas, perguntando se ela havia perdido sua autoridade. Então ela disse que talvez Lyanna finalmente entendesse o que significava um pedido de desculpas. Ao ouvir isso, a empregada pediu desculpas, fazendo Lady Angélica retirar o pé. A aristocrata ficou entediada porque aquilo era apenas uma ameaça vazia. Ela decidiu seguir seu caminho. Lyanna se levantou, suspirando e percebendo que não tinha tempo algum. Hoje estava indo bem porque ela ainda conseguia usar sua mão. Lady Angélica não bateu ou zombou de Lyanna por muito tempo. Em vez disso, ela simplesmente se afastou. Lyanna decidiu que tudo estava em ordem e que precisava se apressar. Mais tarde, o príncipe foi informado sobre um item raro feito de porcelana real. O conde Jack Baldwin mencionou que apenas 200 cópias dessas sobreviveram. Sua Alteza continuou, considerando uma excelente descoberta. O príncipe mencionou que sabia o quanto essas cerâmicas eram valiosas na propriedade Baldwin e como elas foram parar ali. Sua Alteza perguntou se havia outras obras de arte que ele deveria conhecer. O conde Baldwin anunciou de forma desajeitada que não havia mais nada. O homem pediu desculpas a Sua Alteza e deixou rapidamente a sala. De repente, Lady Natasha também chegou, não esperando que o príncipe realmente fosse à propriedade. O príncipe perguntou se ele já havia decepcionado Lady Natasha, porque ele sempre cumpre sua palavra. Lady Natasha concordou com as palavras de Sua Alteza, percebendo que ele não deveria mentir.
Portanto, ela retribuiu mantendo sua palavra, abraçando seu interlocutor. O príncipe cuidadosamente alcançou atrás das costas de Lady Natasha para pegar o pedaço de papel. Lady Natasha sorriu e ofereceu-se para mostrar alguma evidência, já sentada em frente ao seu interlocutor. O príncipe percebeu algo estranho. Ele entendeu que o Marquês Owen continuou no caminho dos contrabandistas, o que foi sua traição, não dos Baldwins. Lady Natasha explicou calmamente que recentemente foi feito um acordo entre as famílias. A família Baldwin assinou um contrato exclusivo com uma empresa comercial dirigida por Marquês Owen. Sua Alteza pensou por um momento, percebendo que havia melhores opções para o acordo, mas isso não importa mais, pois ambas as famílias serão destruídas. Lady Natasha já havia considerado que o plano poderia mudar e verificou isso novamente. A moça percebeu que agora, quando tudo acabasse, seu desejo antigo se realizaria. O príncipe notou que todas as lavadeiras estavam ocupadas, embora fosse cedo demais para trocar a roupa de cama. Sua Alteza levantou-se, percebendo que seria bom corresponder às expectativas da criada com um sorriso astuto. O príncipe se aproximou de Lady Natasha, que recuou um pouco. Ele percebeu que era uma pena que estivessem tão ocupados limpando os lençóis ao mesmo tempo. Lyanna caminhava pelo corredor pensando no que deveria fazer agora. Ela estava preocupada, sem saber se deveria secar Lady Natasha primeiro ou colocar água no banho. De repente, ela ouviu o sino, percebendo que era hora de ir e decidindo correr para o banheiro. Mas de repente, Lyanna viu um príncipe sentado que a cumprimentou. A criada não conseguia entender por que Sua Alteza ainda estava ali, afinal, ela ouvirá dizer que o príncipe geralmente saía antes da criada exclusiva chegar. Arregaçando as mangas, ele anunciou que, como ela precisava ir ao banheiro, ele só precisava lavar as mãos. De repente, o príncipe perguntou se a garota havia encontrado as salas necessárias no Palácio Imperial. Lyanna contou como uma dama da corte gentilmente lhe deu uma dica. Sua Alteza enxugou as mãos em uma toalha, dizendo quanto ficou feliz em ouvir isso. De repente, ele segurou o laço de Lyanna, percebendo que a criada exclusiva não deveria limpar. A garota imediatamente se desculpou depois que o príncipe partiu, encolhendo-se antes de sair. Sua Alteza pediu para cuidar de Lady Natasha. A criada suspirou confiante, prometendo cumprir o pedido do príncipe, e depois que ele saiu, ela se enterrou em uma toalha, percebendo quanto estava envergonhada da situação. Já no quarto de Lady Natasha, a criada perguntou se ela gostou dos brincos. A aristocrata respondeu positivamente, explicando que estava apenas pensando por um tempo. Ela não entendia por que o príncipe derramou o chá com leite no lençol. Sua Alteza explicou que seria estranho se as roupas estivessem sujas, mas a roupa de cama não. Ele sabia que eles definitivamente não o provariam, então nenhuma suspeita surgiria. Lady Natasha percebeu com desprazer que uma situação embaraçosa havia surgido, mesmo que seja insultante. Essa atitude é melhor do que a anterior, já que eles não se apressaram em fornecer evidências reais. De repente, a criada começou a dizer que tinha algo a dizer à sua senhora. Lady Natasha virou-se, vendo a incerteza de Lyanna que poderia contar algo. A criada começou a dizer como, enquanto ia para a biblioteca, ouviu uma conversa entre o jovem cavalheiro e a senhora. A garota sabia que era rude, mas não podia sair porque envolvia a Lady Natasha. A aristocrata abriu os olhos, perguntando-se sobre o que estavam falando dela. Lyanna disse que Marquês Arnold Owen quer se casar com Lady Natasha.